momento em que o réu, o advogado dele renuncia, ele fica sem defesa, e aí eu sou nomeado, sorteado, eu sou nomeado ali. Na primeira semana inteira, eu peguei aquela onda de virose que deu aqui, eu fiquei acamado. Eu tive uma semana. Isso eu já falei, mas por que eu estou reforçando aqui? Porque, e eu não conhecia o Fernando também, não tinha contato dele, né? Então eu tive uma semana para cá, não só para estudar o processo, mas para pegar o contato, saber quem que é o Fernando. Eu já não tinha mais prazo processual, veja, já não tinha o prazo para juntar a nova testemunha, eu já não tinha. Então quando o promotor vem aqui e fala, mas por que o advogado não juntou mais uma testemunha, não sei o quê? Porque eu não podia mais. Lembrando a todo momento que é uma regra. O doutor, ele é muito experiente, eu perguntei quanto tempo de júri ele tem aqui, são anos, ele falou que já fez 30 júris aqui em Camporão, mais de 30. Tem uma oratória excelente, né? Ele é acostumado com esse ambiente de júri. Mas ele coloca de uma forma aqui, com a experiência que ele tem, basicamente que não existe o princípio do indúbio pro réu, basicamente que não é uma obrigação do Ministério Público produzir a prova, basicamente o ônus da prova agora é do acusado. Aí eu retorno aqueles primeiros casos que eu falei lá no início, do Eugênio Fiuza, 17 anos, sendo estuprado e torturado. E tem vários outros no Brasil. Vamos lá, então, os dizeres do Ministério Público, e sabendo, imaginando que ele viesse aqui, algumas ponderações eu também guardei para fazer justamente na tréplica, certo? Ele fala do depoimento do policial Jader. O policial Jader, como ele é de fora, ele veio ontem aqui, vocês estavam aqui, sabe que não foi possível ser feito o júri ontem. E esse policial Jader, um dos pontos mais importantes do depoimento dele é quando ele fala que o Rafael, a vítima, tinha ligações com o tráfico de drogas e uma gangue rival dele. Em vários momentos são pontuados aqui que o Rafael ele poderia ter várias pessoas que tinham alguma coisa contra ele. E não tem nenhuma prova cabal para dizer que o Fernando tinha alguma coisa contra o Rafael e vice-versa. Ah, Marlon, por que você não produz uma prova? Como que eu produzo uma prova de um fato que não existe? É uma prova negativa. Como que eu produzo uma prova de um fato que não existe? Como que eu provo que eu não sou seu inimigo? Como? Como que eu provo que eu não sou seu inimigo? Como provo que eu não sou? Não tem como produzir essa prova. E mesmo que tivesse, o ônus é do Ministério Público. O réu, o Fernando, ficou em controvérsia que ele procurou sim a delegacia. O promotor coloca uns dizeres que ele não disse. Ele não foi lá na delegacia, ninguém quis atender ele, e ele falou, pronto, beleza, vou embora. Ele foi na delegacia, conversou com os policiais, e naquele momento não houve a colheita de depoimento dele. Pode ter sido uma falha, pode ter sido porque a polícia o investigador naquele momento não estava, o responsável pelo inquérito, podem ter motivos lícitos, não tem problema, mas o fato é que ele procurou. E aí é falado de coragem, né? E que o réu inocente, aí já não é mais argumento técnico, não é mais argumento de prova, aí já é o argumento mais teatral, né? Porque, olha só, o estudioso fulano de tal disse que o inocente fica gritando, fica xingando, ele não aceita. Primeiro que não é do feitio dele, homem envergonhado notoriamente. Ele até para conversar com as pessoas é de poucas palavras, é do feitio dele. Segundo que evidentemente eu falei, Fernando, vamos lá, quão difícil é esse programa para você? E da mesma forma que nós estamos tratando todo mundo com urbanidade, com educação, ele vai tratar. Se ele estivesse aqui, esperneando, xingando, batendo na mesa, aí ia ser o contrário argumento. Aí é o argumento do promotor, que é um brilhante promotor. Brilhante, é difícil debater com ele na oratória, porque é um brilhante promotor, né? As provas também, nesse momento aqui, já não tem mais o que fazer, então por isso que a gente demonstra que tem que ser absolvido, mas na oratória ele traz vários argumentos, né? Notoriamente ele vai falar, estão vendo quão agressivo é o Fernando?
Ó, nem respeito o promotor, imagina a vítima. Aí é inverter, é óbvio que inverter esses argumentos. Agora é o seguinte, ele não é o inocente que veio aqui e esperneou, mas ele é o inocente que, quando tinha um mandado de prisão, ele morando em outro município, ele veio para Campo Mourão e se entregou espontaneamente. A pessoa que mata o outro com 20 tiros ia fazer isso? Aí foi falar de prescrição. Não sei se todos vocês, porque é um termo técnico, né? Você já deve ter ouvido falar assim, caducou o direito. Acho que já ouviram essa expressão. A prescrição, ele é basicamente assim, caducou o direito. Então serve para tudo. Trabalhista, né? Eu saí de uma empresa, eu quero processar a empresa. Tem um prazo, senão caduca. Tem alguns direitos que não caducam, né? Que é, por exemplo, o divórcio. Se eu tiver casado há 50 anos com a minha futura esposa e quiser separar, é um direito que você sempre tem, não caduca. Mas a maioria dos direitos caducam. Você quer cobrar uma dívida? Ela caduca, ela prescreve. E o direito do Estado condenar alguém prescreve também. E nesse caso aqui, prescreveria com 20 anos. Ele já estava há 6, fora. Era só ele ficar foragido, que com mais 14 anos, ele podia voltar para Campo Mourão, sem sequer o Estado poder fazer alguma coisa. Não, ele voltou, ele veio para cá. Voltou com mandado de prisão, ficou preso. A prisão dele, os 6 meses que ele ficou ali, infelizmente não trouxeram o Rafael à vida. Então não vai ser a decisão de vocês condenando que vai trazer o Rafael à vida. O promotor diz aqui que é ele, né, ele foi muito enfático em dizer que é ele, sem apontar a prova cabal. E as provas são todas aquelas que a gente já conversou aqui, né? Homicídio dificilmente tem testemunha. Todo homicídio é investigado e sempre é ouvido os policiais. As testemunhas não são oculares. Não tem nenhuma testemunha dos policiais que viu o fato em si. E as meninas que estão envolvidas de alguma forma nisso, com 6 depoimentos contraditórios, um com o outro, o doutor pegou o recorte só do último, né? Mas eu peguei dos 6. Desde o primeiro elas vêm mudando e no primeiro não tinha Fernando na história. Isso aí não tem o valor probatório de uma testemunha que não estivesse envolvida, que realmente tivesse visto o fato e relatado isso. É diferente. Então assim, tem testemunha, mas com qual peso? A parte, doutor. Desculpa, a parte. Esse último, inclusive, sem qualquer contraditório, num depoimento, de certa forma, produção unilateral, que não deu qualquer chance de defesa pro Fernando. Sim, ele não foi oportunizado de estar presente porque os investigados eram os menores. Foi do depoimento dele. Foi dito que não consta no inquérito isso. Foi falado várias vezes, mas no depoimento dele, não, porque não consta no inquérito. Aí eu pergunto, por que, Vossa Excelência? Porque deveria constar no inquérito, né, doutor? Não consta na ação penal, não consta no inquérito, Vossa Excelência. Mas qual que ele se entregou? Ele foi preso. Foi preso. Eu vou ter que pedir para o doutor verificar na sequência, são 700 páginas. Claro. Com certeza. A gente está com um processo todo aberto ali, são 700 páginas, né? Porque desde as certidões para intimar alguém consta no processo. O doutor disse que na jurisprudência não é correto falar da certeza absoluta. A jurisprudência que eu trouxe, ela fala de certeza absoluta sim. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Frise que um juízo de probabilidade não legitima com certeza absoluta de fundamentação para justificar a resposta punitiva no campo do direito penal em face ao princípio do prova. A finalização desse julgado aqui do TJ Paraná, a mesma coisa, impondo a necessidade de certeza absoluta. Então, eu estou falando para vocês também. Ela é extensa, né? Evidentemente, no caso do julgado do STJ, assim fala, certeza absoluta. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, a mesma coisa. Assim, reconhecendo dúvidas, resolve-se elas apresentar um valor
E aí, excelência, o doutor, de forma muito inteligente aqui, ele traz vários momentos querendo inverter a ordem das coisas, de que ele deveria provar a inocência. Por que ele não trouxe a câmera da filmagem, né? Veja bem, ele está lá no posto dia 12. Do dia 13 em seguida, as meninas são ouvidas. Depois começam burburinhos. Ele vai, na outra semana, à delegacia, conforme o depoimento dele, não é atendido, né? Embora isso foi fato confirmado também pelo depoimento do policial Cláudio Miranda hoje, de que ele foi lá na delegacia sim. Não sabe o que vai gerar aquele inquérito contra ele e que força tem ele para depois de tanto tempo ir atrás e pedir uma filmagem. Não sei se alguns de vocês excelências têm um estabelecimento comercial. Se chegar um estranho lá e falar, eu quero a filmagem do seu estabelecimento aqui, você não é obrigado a entregar. Se vir a polícia, você é obrigado a entregar. Se vir um ofício do Ministério Público, se vir uma ordem judicial, aí você é obrigado a entregar. Então, veja como é muito mais fácil a produção de provas por parte do Estado do que para o réu. E outra, quanto tempo dura uma filmagem? A filmagem ela não é absoluta. Não sei se vocês têm câmera. Tem câmera que filma 24 horas, outra guarda a filmagem por 48, outras por um período maior. Mas, quando o réu, anos depois, o Fernando, descobre que está sendo aí, sim, porque o inquérito ele ainda não está sendo processado, está sendo investigado. Vai para o Ministério Público, que depois de produzir ou não produzir, no caso, as provas que queria, ele pode denunciar ou não, daí denuncia. Aí depois que vai ser citado, intimado o réu, e que existe contra ele um processo. Já não existe mais filmagem. Agora, as filmagens dos estabelecimentos vizinhos ali na John Kennedy, sabendo que existia um homicídio ali, independente de quem era a vítima, independente de se sabia ou não quem era o possível autor, as filmagens estavam ali e deveria, conforme o artigo 6º do Código de Processo Penal, que mostrei para Vossas Excelências, a polícia deveria pegar aquelas câmeras. É absolutamente contraproducente a gente acreditar, e eu digo aqui, isso não é talvez de maldade do policial, nada disso. Tem advogado que vem aqui demonizar a figura do doutor, demonizar a figura do policial, e eu tenho respeito, trabalhei, minha formação, eu aprendi com o Ministério Público, eu tenho amigos na polícia, sou sempre muito bem atendido, seja pela polícia militar, os policiais, tenho todo o respeito, seja pela polícia civil. Agora, pode cometer erros? Podem. Talvez no entendimento do Cláudio, não era relevante pegar o celular da Anne, pegar o celular da Laura. Mas para vocês era relevante ou não? Na opinião de vocês? Vocês vão expressar depois. Está fazendo falta aqui? O promotor falou, lógico que está faltando prova, não sei o quê, mas quem tinha que provar era o Fernando. E aí é dito de forma muito inteligente pelo promotor. E por que o Fernando não foi lá entregar o celular? 2 pontos. Primeiro, ele foi. E segundo, no celular do Fernando ia ter as conversas da Anne com o Rafael? Não, porque o celular era do Fernando, não era da Anne nem do Rafael. No celular do Fernando ia ter a ligação da Anne para o Rafael? Ia ter conversa entre a Anne e a Laura? Não ia, porque o celular era do Fernando. Então, era impossível produzir isso com o celular do Fernando. Com o da Anne, com o da Laura e com o do Rafael era. Do Rafael, como dito pelo Cláudio Miranda. Sim, excelência. Não, porque assim, chamar ele, estava mandando mensagem. Não, não estava. Você disse que estava. Ele não teve ligação com o celular. Nenhuma. Nenhuma, excelência. Onde não fez muito processo? A chamada no local. Não tem prova no celular. Ia pegar os. Bom, primeiro que tinha passado tudo bem. Não, tudo bem. Mais algum problema? Não, tudo bem. Então, ótimo. Doutor, o tempo que o senhor quiser fazer a parte, vai ser muito prazer que eu vou rebater aqui com provas. Como dito, tinha passado muito tempo e já não tinha mais acesso ao celular dele. Mas ainda que tivesse, tudo bem, ia pegar o celular dele e não ia ter ligação com a Laura, com ninguém. Mas e para saber da ligação que o Rafael recebeu, das mensagens? Só com o celular do Rafael, só com o celular da Laura e só com o celular da Anne. Que o policial entendeu que não era relevante. Que o do Rafael, policial que não era perito, achou, não conseguiu ligar, e aí devolveu para os parentes da vítima.
parte, doutor. Pegaria o celular do Fernando e ia ver que não ia ter ligação, que não ia ter mensagem. Ainda que ele fosse culpado, ele poderia apagar as mensagens e a chamada? Poderia, né? O fato é que, se não pedir a perícia, não ia conseguir descobrir. O fato de mostrar que não tinha ligação prova que ele não é o culpado ou que ele seja? Então, assim, a questão não é ele com a hipossuficiência de produzir prova. É o Ministério Público, é a Polícia Científica, com toda a capacidade, com todo o acervo e tecnologia, poder fazer a investigação de uma forma séria e sensata, sem correr o risco de punir alguém que não mereça. E outra, se o Fernando fosse um cara abastado em dinheiro, que tivesse desde o primeiro dia do inquérito, contratado melhor equipe de advogados, ele tinha condição técnica ainda de buscar produzir algumas provas, que ele não teve nem chance disso. Mas a todo o momento, desde o início, desde o zero, desde quando há o cometimento do crime, tanto a polícia quanto o Ministério Público tinham as condições. Não é culpa dele se o policial entendeu que não era relevante pegar, apreender o celular. Para mim é uma coisa óbvia. Vai lá, pontos aí, trazidos pelo debate pelo excelentíssimo promotor de justiça. Que validade que tem eu debater com o Pedro? Se fosse o Pedro advogado, talvez não. Mas que validade que tem eu debater, fazendo perguntas técnicas, para um perito que há 19 anos é formado em sistemas de informação, tem pós-graduação pela UEM? Desenvolvimento de sistemas para a web pela UEM e fui professor na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Qualquer Por 7 questionamento anos. técnico que for feito para ele, ele vai saber responder. Com experiência de perito. Isso tem validade. Inclusive, ele poderia, se tivesse um laudo pericial que não existe no processo, porque não foi feito perícia, até analisar, bater o laudo, estudar. Condição que eu não tenho, né? Eu não conheço nada. Muitas vezes eu perco a senha do meu Facebook lá para me conseguir achar de volta, é um trabalho danado. Diferente dele, eu sempre peço um filho dele, porque tem conhecimento técnico. Ele estudou 4 anos, se formou para isso, trabalhou, teve empresa, é perito da justiça. O doutor pega aqui o depoimento da Anne, dizendo que a Laura estava conversando com o Fernando. O doutor pega o recorte só do último depoimento, eu peguei os 6 para vocês. E eu mostrei que esse é um fato novo. Só no último depoimento, inventa-se de novo mais uma história de que a Laura estava conversando com alguém que ela acredita ser o Fernando. E aí ela diz no depoimento dela que acredita ser o Fernando, porque a Laura contou. Então, isso eu contei para vocês também aqui. A todo momento, a Anne não tem possibilidade de saber que é o Fernando, a não ser acreditar na palavra da Laura. O doutor diz aqui que em relação às filmagens, não é toda hora que tem uma filmagem, né? Muitas vezes tem processos que você não tem condição de ter essa prova. Só que eu demonstrei para você nesses aqui que a todo tempo a polícia teve condição de buscar as provas. Imagine que aconteceu um homicídio num ambiente rural, onde não tinha câmera, não tinha nada. Nessa situação, a polícia vai ter muito mais dificuldade de investigar. Muito mais dificuldade de encontrar vestígio, porque você não tem câmera, você não tem condições técnicas de fazer prova. Mas uma avenida João Kennedy, a vítima infelizmente foi baleada 20 tiros, em vários estabelecimentos de moto com câmera, inclusive bancos de prédio, por exemplo. Tudo que a câmera dos bancos de prédio vai ser pior que essa aqui, sendo que essa já filma colorida. E aí falar de prova cabal, de forma simples. Por que o Jefferson, testemunha, né, o informante, o amigo do Fernando, apenas hoje veio aqui? Porque apenas tivemos acesso nessa situação com o processo. Eu não tive acesso ao Jefferson antes. Inclusive, eu não pude escolher se eu queria ouvir o Jefferson ou outra pessoa, porque, como eu disse, eu chego, eu já não tenho prazo para procurar e para arrolar outras testemunhas. Tenha rolado o Jefferson, eu vou descobrir quem que é o Jefferson. O Jefferson, ele podia ter sentado aqui, mentido que não era amigo. Ele falou, não, sou amigo. Assim, como o Fernando podia não ter vindo aqui, podia ter fugido. No início, antes de começar o júri, é perguntado pra gente, tinha a Laura e ela não foi arrolar, não conseguiram encontrar ela. Vocês insistem ou desistem do depoimento? E se a gente bate o pé que insiste? Veja, eu tenho mecanismos como advogado
para num linguajar bem popular, enrolar o jogo. Para que ele não acontecesse hoje, possivelmente, entendeu? Ou não, essa testemunha é fundamental, eu quero ouvir. Você tem mecanismos. O Fernando, ele quer resolver isso o quanto antes. É dito pelo promotor aqui, ó, isso aqui tem prova testemunhal, tem gente que viu a cara. Quem? Quem viu a cara do Fernando? Onde que consta isso no processo? Apenas no depoimento da Laura e no da Anne, no último, onde ela disse que a Laura ficou conversando com a pessoa que ela acredita ser o Fernando, porque a Laura contou. A todo momento, a única pessoa que tem o domínio da situação é a Laura, aquela que apanhava do Rafael. A parte, doutor. Sim, excelência. O pessoal não sabe a cor da moto, quem dirá ter visto... Ah, inclusive eu gostaria que o senhor mostrasse a foto do Gol aqui com a película no escuro, para verificar se existiria a possibilidade. Posso auxiliar? Primeiro, a questão, doutor, aqui conferiu o movimento, consta no processo, certo? Fotos que constam no processo. Pedi gentilmente, de onde fez isso aí, que vocês verem, e repasse para que possam ver a película no vidro lateral. O senhor Rafael, vítima, infelizmente, disso, mas que nós não sabemos quem foi, dentro do seu veículo, pegou de surpresa, com o vidro erguido, escuro. A pessoa que tirou, com viseira fechada, conforme o depoimento da Anne, que condições ele tinha de reconhecer? Mas tem um detalhe. Após o acontecido, a Laura volta lá no carro, conversa com o Rafael. No primeiro depoimento, a Anne e a Laura vão lá no carro. Inclusive, no primeiro depoimento da Anne, ela diz: o Rafael desconfiou, falou para mim que você fez casinha para mim. No primeiro depoimento da Anne. A Laura poderia ter dito que era uma outra pessoa naquele momento para ele? Poderia, né? Poderia ter dito que era o Fernando, poderia ter dito que era o Marlon, poderia. E tem mais algumas questões técnicas que eu pedi para o Pedro trazer, mas vários momentos aí na réplica, né? Normalmente na primeira parte do debate, acaba sendo mais técnico, a gente analisa provas, tudo. Como não dá para condenar uma prova porque não tem prova que dê certeza, aí agora no segundo, que é a réplica, o promotor, que é um excelente promotor, tem que ir para o emocional, tem que ir para argumentos fora da prova. Aí ele diz para vocês: olha, o Rafael não está aqui, infelizmente, a mãe dele não está com ele. E não está realmente. Isso não está sendo analisado aqui hoje, está sendo analisado se tem prova que foi o Fernando que matou ou não. E aí diz, ó, num sentido de fiquem tranquilos. Ele diz, a pena mínima é só 12 anos. E aí, ele vai pegar 5 só. A partir do pressuposto que a pena mínima seja aplicada. Aí é só 5 anos da vida dele que vai ficar preso. Ah, já foi preso 6, só 4 anos e meio. Como se isso fosse uma coisa... Olha, gente, só 4 anos e meio preso aí. Como fosse uma coisa cabal. Você se imagina um dia preso? Você se imagina um dia preso? Imagina 4 anos e meio, supondo que seja a pena mínima. E aí, antes de finalizar, eu quero chamar o Dr. Pedro aqui para trazer mais algumas questões para vocês também, refutando o que foi trazido pelo doutor promotor, para vocês terem a convicção na hora de votar. Convicção na hora de decidir o futuro do Fernando. Excelência,
Excelências, o promotor menciona a testemunha Laura. A testemunha Laura tinha 15 anos e, juntamente com a suposta testemunha Anne, mentem o tempo todo. São 3 depoimentos totalmente desconexos, onde o último contraria quase que na integralidade a primeira ordem dos fatos, distância. O valor desses depoimentos, pessoal, é mínimo. Qual que era a intenção dessas meninas? Não faço ideia. É fato que uma já faleceu. Foi morta, assassinada, porque o namorado dela estava preso. Ela teve encontros com outros homens e lá de dentro da cadeia mandaram matar ela. Quando assassinaram ela, morreu junto com ela uma pessoa que não tinha nada a ver com o caso. A Laura, que não foi localizada, acho que foi carta precatória para São Paulo, estado de São Paulo, né? Não me recordo, mas foi para outro estado. Isso. Não foi localizada. Essas são as testemunhas ao qual se pretende condenar alguém por fofoca. Quem sabe ao certo o que essas meninas fizeram? Só Deus. Essas meninas teriam chegado no Rafael enquanto ele já estava baleado e dito: olha, quem veio aqui foi fulano. Falou, não falou? Esteve, não esteve? Se a gente olha a materialidade, o cara dentro desse gol, com um vidro, com película escura, no escuro, identificar o rosto de alguém de capacete, enquanto dispara 20 tiros de pistola, não existe essa possibilidade. Essa possibilidade não existe. Querer exigir que o réu entregasse o celular à força na delegacia, ou pegar as câmeras do posto, lá do posto Triângulo, e hoje é o posto Mufato. Sabe quem entregou as imagens do posto do Triângulo? Mufato, porque não tinha imagem. A câmera não estava funcionando, não tinha imagem. Quando ele foi lá, não tinha. Agora, se você está sendo, existe um boato forte de que você matou alguém que é temido na cidade, você vai ficar aqui na cidade esperando o quê? Você vai ficar indo na delegacia todo dia, andando para a rua, trabalhando? Com que tranquilidade que você faz isso? Pô, se tem um camarada com coragem aqui hoje, é o réu. O réu está aqui hoje. Ele correu do enfrentamento? Você acha que alguém que deve estaria aqui hoje? Ele apresentou voluntariamente, não tem nos autos, no registro que ele foi preso em algum lugar, que foi uma operação que prendeu ele se apresentou à delegacia, eu não lembro. Agora o movimento onde ele se apresenta à delegacia, mas ele voluntariamente vai para a delegacia e se apresenta e fica preso. O Ministério Público não teve tempo, e eu volto a enaltecer aqui a disposição de substituir a outra promotora. Não teve tempo de ligar para a família do réu. Eu tive. E quando ele se apresentou voluntariamente, sabe o que falou para o filho dele? O papai talvez vai ter que viajar e trabalhar por pouco tempo, porque eu não sei ele não sabia o que esperava na delegacia. 6 meses depois ele voltou para a casa dele, olhando para o filho com a sensação que ele tinha abandonado a família. Quanto que isso custou na vida do Fernando? Quanto que custou para o filho dele? E esse negócio coisa leve, 4 anos e meio. Fernando ficar 4 anos e meio. A gente no Covid, para ficar dentro de casa, a gente não suportava olhar para a cara. Nunca fiz tanto divórcio na minha vida. Agora você imagina 4 anos e meio preso, sem ver teu filho, com um cara doméstico igual o Fernando. Olha, eu garanto para vocês saindo daqui, fizeram uma investigação por conta, discreta, sem ninguém saber. Se tudo que nós falamos aqui com relação à vida pessoal do Fernando for mentira, pessoal, vocês podem me cobrar publicamente em qualquer lugar. Se esse homem não acorda cedo para fazer uma madeira para o filho dele, se esse homem não trabalha no Corujão Móveis, se ontem, quando cancelou o júri, sabe o que ele fez? Ele foi trabalhar à tarde, porque ele ganha um pouco de comissão e não queria diminuir a renda. Agora, a gente vai condenar a pessoa por achismo. Doutor... Vamos condenar porque a vítima será influenciada por quem? Falou que foi o Fernando. Doutor Pedro, outro ponto relevante aqui. Já sem tese de direito, sem adentrar na parte técnica, já naquela parte da emoção, o doutor Noboro fala que, né, naquele sentido, que resposta vamos dar para a sociedade,
da impunidade, etc., né? Eu pergunto a Vossas Excelências, onde consta alguma condenação criminal desse rapaz? Desde 2016, o que ele respondeu? Zero. Zero. Réu primário. Nada. Ele não é um assassino contumaz, não é um criminoso contumaz, ele não tem nada. Ficha criminal limpa. Para ficar bem claro, porque o Ministério Público disse que a gente não foi claro em algumas falas, né? Primeira coisa, a testemunha que nós trouxemos aqui hoje, ela não foi ouvida como testemunha, Antônio, porque ele quis falar a verdade. Você acha que algum advogado ele chegasse aqui e falasse assim, eu não sou amigo íntimo? Teria mais peso, né? Se eu ouvido como testemunha do que como informante. Fazer um compromisso, teria um peso maior. Sabe por que ele não foi ouvido como testemunha? Porque ele falou a verdade. Com relação aos outros fatos, ele falou a verdade. Por que não tem imagens da câmera do posto Triângulo? Porque não tinha na época. Ah, mas isso é um absurdo. Absurdo é não ter câmera no posto onde o cara foi assassinado. Absurdo é uma avenida igual a John Kennedy, que é gigante aqui na cidade, cheia de comércio, não tem uma câmera. Como que não vê? Esses dias tentaram entrar no meu escritório e eu identifiquei uma moto grossa que tentou invadir lá. Achei o camarada. Inclusive foi o Rodrigo Giari que ele achou, fez a diligência e fez ele devolver o furto que ele tinha feito. Foi uma câmera à noite. Eu não sabia a cor da moto, mas eu sabia que era uma Bros. Dá para diferenciar uma Twister de uma Bros, de uma Falcon? De uma Bis? De uma Bis? De uma Bis que ele estava usando, de uma Bis azul, que difere de qualquer versão, de qualquer argumento, de qualquer movimento processual. Nenhum policial viu essas meninas lá no dia do local, na hora do crime. Essas meninas surgem do nada no dia seguinte. O júri, pessoal, desculpa a forma que eu estou falando, a gente. A argumentação acaba aumentando, né? O júri, Vossas Excelências hoje são os juízes. O júri é soberano. Assim, eu vou decidir hoje aqui e depois eles revertem. Que vocês decidirem aqui hoje, dificilmente reverte depois. Ou vocês assumem e julguem e cheguem à conclusão de que o Fernando, e não tem provas de que o Fernando é o atirador, e que essa dúvida é motivo sim da gente ter medo de mandar o inocente para a cadeia. E eu falo para vocês, o Fernando é inocente. Fernando é inocente. A diligência que talvez o promotor não teve tempo de fazer, eu fiz. Eu fui na casa, conversei com a família, conversei olhando no olho dele, conversei com os amigos dele. Fernando é inocente. Não foi ele que matou o Rafael. O Jefferson veio aqui para falar a verdade. Nem para dizer que não era aqui, para tentar dizer que de repente não era gente que se ouviu como testemunha, ele não teria coragem de fazer. As meninas mentiram. É só analisar o que elas falam no primeiro, no segundo e no vídeo que só o Ministério Público trouxe e não teve qualquer oportunidade de oferecer a defesa. Não teve contraditório. O promotor cita um seriado na Netflix. The Jeans. Jurisprudência aqui. The Jeans. Eu vou assistir depois, promotor. Depois eu quero a grafia certinho do Jeans, eu gosto de seriado assim. Onde um criminoso. Ele falou que já sabe o final da série, perdeu a graça. Mas eu não ligo para saber o final. Onde um grande criminoso faz um monte de coisa e ele é tipo um sortudo, né? Só que nesse seriado aqui, pelo pouco que ele me falou e eu não assisti, existe prova cabal. Existe grafia, existe análise, existe perícia. E o camarada confessa sem saber que está sendo gravado. O que nós temos aqui hoje contra o Fernando? De prova cabal. Nós não temos prova cabal. Está claro que não temos prova para dizer que ele é autor do crime. Não existe prova nos autos. Doutor, na série, inclusive, é dito que descobre através da confissão. A série que eu quero que vocês assistam no futuro, porque hoje não tem, é o caso de Glenn Ford, condenado à pena de morte. Fica preso por quase 30 anos, acusado de matar um joalheiro para quem trabalhava ocasionalmente. Ele foi acusado por uma mulher que depois admitiu ter mentido. É alguma semelhança com o caso do Fernando? A pessoa condenada. Pois eu passo para vocês o nome também, Glenn Ford. Inclusive o Glenn Ford, nos Estados Unidos, 30 anos não só preso, no corredor da morte. 30 anos no corredor da morte.
que ela mentiu e o crime não tinha testemunhas. O álibi confirmado apenas em 2014, quando o Glynn tinha 64 anos. Esses supostos 4 anos e meio que a gente mandaria o Fernando para a cadeia, né? Com uma, sem ter certeza, mas uma convicção considerável, não sei qual que é o termo que foi utilizado. Convicção. Convicção. É o fato de você pegar a criança de 6 anos e ver o pai dele só quando ele tinha 12. 11, né? Porque vai dar 4 anos e meio para 6, 4 dá 10 e meio, 11 anos. Quanto que isso representa? É tranquilo? É de boa? Doutor, eu ainda quero. Sim, é só mais uma. Sim, mas só uma. Pode ser um preparo a fala. Eu só quero deixar aqui também, doutor, consta no documento fundado desses documentos, vocês querem. Pessoal, finalizando, e já devolvendo a palavra para o Marlon, foi citada aqui a seguinte frase: Antônio, Luana, Larissa, Eunice, Daiane, Eduardo e Ellen. Excelências hoje, os juízes da causa. Foi dito: não semeeis o suco da injustiça. Falo para vocês com total certeza e não com convicção. A injustiça hoje é condenar o Fernando como autor do assassinato, sem ter qualquer certeza disso. Da minha parte é isso, doutor. Muito obrigado. Doutor, quero trazer aqui para vocês a primeira prova documental. Eu quero todo mundo ter principal do processo. De trabalho do Fernando. O Fernando é esse assassino que nunca assassinou ninguém e trabalha. Tem os seus olheiros aqui mostrando o salário dele. E com esse salário, ele comprou uma casa a parcela. Se ele vier ser preso, eu não sei se essa moça consegue pagar. Vai perder a casa também. O cara que é casado. Aliás, não tem estado. O assassino que não assassinou ninguém e que faz curso do SESI para se qualificar. Meu filho. Então, assim, deveria o promotor de justiça, para conseguir convencê-los da condenação, fazer isso com provas documentais, demonstrando a certeza que é ele, que nunca conseguiria, porque não foi ele. Mas se quer buscar a faculdade da prova, que era a obrigação do Ministério Público, é sem certeza, por não ter a prova, não pode ser usado contra o réu. Não pode ser usado contra o Fernando. Gente, vocês vão depois para casa, esse dia difícil, tumultuado, difícil mentalmente, psicologicamente, exaustivamente da parte física. E eu quero que vocês hoje, amanhã, todo dia da vida de vocês consigam dormir em paz, sabendo que não mandaram um inocente, tendo dúvidas. Para uma prisão de 4 anos e meio, 5, 6, 8, algo que vai devastar a vida dele, algo que vai devastar a vida da esposa dele, Fernandinho. Esse rapaz aqui não vai ter mais esses momentos. Isso aqui não pode acontecer se vocês não têm essa certeza absoluta. Obrigado. Obrigado pela atenção de vocês. Que Deus ilumine muito vocês nesse pouco tempo que vocês têm agora para absorver tudo isso, para diluir tudo isso, para que vocês possam tomar a decisão correta. Quando perguntar se o autor for o Fernando, alguém não. Quando perguntar se você é o Fernando, qualquer motivo que seja, principalmente